O sexo. Ao que parece, a média de casais dos tempos antigos tinha uma vida sexual normal, saudável e satisfatória. É provável que algum dos assuntos que hoje preocupam não constituíssem questões sérias durante os tempos bíblicos. Os escritores bíblicos não mencionam, por exemplo, o problema da masturbação, pois o período de espera entre a puberdade e o casamento era muito pequeno. A atitude das pessoas para com o sexo variava de acordo com a época e as circunstâncias. Os israelitas sofreram grandes pressões no sentido de adotarem as práticas hedonistas que a idolatria normalmente estava associada. Mas apesar de todas as dificuldades, eles não tomaram a posição extrema oposta e rejeitaram também o ascetismo. Compreenderam, embora não pudesse deixar que o prazer sexual dominasse suas vidas. Eufemismo. Em alguns pontos, os autores bíblicos aparecem um pouco ousados em relação ao modo de falar, mas em outros parecem relutantes em mencionar diretamente a prática sexual. A Bíblia usa largamente termos como seios, ventre, mas parece evitar o vocábulo que destina aos órgãos genitais. Outras questões abordadas com certa frequência são a concepção, a gravidez e o parto. A palavra prepúcio também é muito empregada devido à grande importância da circunstância para o povo. O vocábulo lombos para designar toda a parte inferior do corpo, mas em alguns textos refere-se aos órgãos genitais, como por exemplo Gênesis 35:11. Paulo faz uso também de eufemismo ao descrever partes do corpo comparando ao corpo espiritual. Quando fala dos órgãos não são decorosos, parecem estar se referindo às genitálias e aos de excreção. 1 Coríntios 12, 23 e 24. Outro termo empregado não está muito claro e pés em vários textos, o sentido dele é literal, mas em outro parece ser uma referência ao genital. Algumas versões contêm a expressão cobrir os pés, que significa defecar. Juízes 3:24, 1 Samuel 24:3. Existe também uma grande divergência de opiniões quanto ao sentido da palavra pés na história de Ruth. Geralmente, quando a Bíblia menciona a questão da prostituição masculina, cita o fato diretamente de termos claros, mas há casos em que usa a expressão sodomia. É obviamente uma referência aos sodomitas, Deuteronômio 23:18. A expressão uma só carne, empregada por Paulo, encontrada também em outras passagens, designa claramente a união física ou ato sexual. A palavra carne às vezes indica o desejo, contudo, de um modo geral, o sentido dela é mais amplo. Sexo no casamento. O ato sexual praticado entre o marido e mulher tinha duas finalidades: gerar filhos e proporcionar prazer. A abordagem do assunto feita por Paulo é altamente esclarecedora em 1 Coríntios 7, versículos 1 ao 7. O livro de Cantares apresenta expressões e imagens sexuais bastante ousadas. Quem lê essa obra vê-se diante de descrições dos detalhes íntimos de um casamento. O autor admira o sexo da sua amada e fica fascinado com os doces beijos. Ela, por sua vez, aprecia os afetuosos abraços dele, seu falar doce e as suas pernas. Esse livro de conteúdo sexual fala da experiência sexual de forma muito aberta e franca e era aceito como uma obra da cultura judaica. A Bíblia contém algumas diretrizes para o sexo no casamento que também foram ensinadas aos cristãos primitivos. Os casais deveriam exercitar domínio próprio que pudesse desempenhar sua responsabilidade nominal. Não deveriam utilizar o sexo apenas para uma satisfação pessoal, mas cada um tinha o dever de atender à necessidade do seu cônjuge. A Bíblia não impõe restrições à maneira como o casal deve praticar o sexo. Não há possibilidades nem prescrições sobre a prática sexual das pessoas casadas. A prostituição associada à religião. As religiões usadas nas culturas vizinhas, que várias vezes contaminaram israelitas, costumavam promover algum tipo de prostituição cultural, que geralmente era associada ao conceito de fertilidade. Os israelitas tinham contato com prostitutas cultuais já no início de sua história como nação. No sinistro relato da morte de Zimri, filho de Salu, números 25, 1 e 8, vemos que Zimri, um israelita, levou uma medianita para participar dos ritos sexuais na tenda. Quando o sacerdote Finéas ficou sabendo do que estava passando, foi à tenda e num único golpe atravessou os dois com uma lança. As cerimônias pagãs às vezes se tornavam tumultuadas e sangrentas. Bebia-se muito vinho e com tributo a Baal, pedindo boas colheitas.
Uma das razões que Deus mandou que os cananeus fossem extremamente exterminados eram justamente sua religião maligna. Mas como Israel não executou a ordem, esse povo continua a prática livremente sua religião e em várias ocasiões corrompeu a vida religiosa dos judeus. O povo de Israel era constantemente tentado a adorar a prostituição em sua prática religiosa, apesar de a lei proibi-la expressamente. Deuteronômio 23. Durante a época dos juízes, por exemplo, os israelitas adotaram muitas práticas cruéis e imorais de culto à fertilidade, Juízes 8 e 33. Mas isso foi apenas o começo do seu processo de desobediência. Mais tarde, metade da tribo de Manassés abraçou a religião da prostituição. 1 Coríntios 5:25. Os filhos de Eli se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação e que talvez fossem prostitutas. No reinado de Roboão, rei de Judá, havia homens que se prostituíam cuja atividade era associada aos templos devotados ao culto da fertilidade. 1 Reis, capítulo 14. E durante toda a sua história, em várias ocasiões, Israel se envolveu no culto a Baal, que em muitos casos incluía a prática da prostituição. 2 Crônicas 33:3. Nem todos os israelitas praticavam esses cultos pagãos, mas todos estavam cientes da existência deles. Houve vários reis justos que realizaram reformas religiosas e acabaram com grande parte dessa atividade. 1 Reis 15, 22 e 23. Mas nenhum deles conseguiu resultado permanente. Ezequiel 16, 5-58. Até os dias de Cristo e nos dias de Paulo ainda se praticava algum desses cultos ímpios de várias partes do mundo. Na época em que Paulo escreveu a igreja de Corinto, havia 1000 prostitutas no templo da deusa Afrodite, na acrópole da cidade, e a grande prosperidade financeira do lugar se devia à grande escala da popularidade deste culto. A reputação da cidade, nesse particular, era de que a mulher do Coríntio passou a ser dominada de prostituta, os homossexualismo e a sodomia. A história mostra que o homossexualismo é tão velho quanto a humanidade, sabendo-se que nas nações vizinhas do povo de Israel, tanto essa atividade sexual, principalmente os pagãos, não temos dúvidas de que os hebreus não desconheciam esta questão. Nas escrituras, às vezes, o homossexualismo é chamado de sodomia, que deriva do nome das cidades Sodoma e Gomorra, que foram destruídas porque Deus não conseguiu ali encontrar nem 10 justos. É possível que o termo justo aí designe pessoas que não fossem homossexuais, já que no capítulo seguinte o pecado focalizado é justamente esse. O autor de Deuteronômio achou necessário advertir os hebreus, tanto homens quanto mulheres, que evitassem esse tipo de culto, Deuteronômio 23:17. Mas durante o reinado de Roboão passaram a existir templos dos outeiros, que empregavam os prostitutos cultuais. E assim a prática se incorporou à vida dos judeus. Mais tarde, o rei Asa começou a remover essa atividade, 1 Reis 15. Contudo, os homossexuais não só foram exterminados totalmente do reino de Josafá, 1 Reis 22, mas reapareceram no tempo do rei Josias. Quando Paulo condena o homossexualismo, ele também está se referindo a um ato religioso que, sem dúvida, estava bastante difundido. O comentarista Barclay afirma que o Império Romano era tão corrompido que os escritores usavam essa prática. Alfabetização e educação.